Objetivo da aula: apresentar conceitos fundamentais da economia global, discutindo como ela integra economias nacionais e seus impactos no comércio internacional, fluxos de capital e investimentos. Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre economia global. Você já parou para pensar como as decisões econômicas de um país podem afetar a vida de pessoas em outros cantos do mundo? A economia global é exatamente isso: a rede de interações entre países e economias. Objetivo da aula: hoje vamos entender o que é a economia global, como ela se conecta por meio do comércio internacional e dos fluxos de capital, e como isso influencia nossas vidas cotidianas. Parte 1: o que é a economia global? Definição e conceito. A economia global é a rede de interações econômicas que conecta os mercados de diferentes países. Ela envolve o comércio de bens e serviços, investimentos, transferências de tecnologia e o fluxo de capital entre países. Exemplo prático: quando compramos um celular fabricado na China ou investimos em ações de uma empresa americana, estamos participando da economia global. A evolução da economia global. Embora a economia global não seja um conceito novo, ela se intensificou com a globalização, impulsionada pelo avanço das tecnologias de comunicação e transporte. Relação com a globalização. A globalização é o processo de integração dos mercados e economias ao redor do mundo, que facilitou o comércio e os investimentos internacionais. Impactos da globalização. Com a globalização, as economias nacionais passaram a depender mais umas das outras. Isso traz oportunidades, mas também desafios, como as crises econômicas que se espalham rapidamente entre países, como vimos na crise financeira de 2008. Exemplo de interdependência: decisões de economias grandes como os Estados Unidos ou China podem afetar todo o mercado global. Quando esses países enfrentam recessão ou adotam políticas protecionistas, as repercussões são sentidas em diversas partes do mundo. Parte 2: Comércio internacional e globalização. Comércio internacional como motor da economia global. O comércio internacional é um dos pilares da economia global. Ele permite que os países se especializem na produção de bens nos quais possuem vantagens comparativas. Exemplo: o Brasil, por exemplo, exporta commodities agrícolas, enquanto importa tecnologias de ponta de países desenvolvidos. Como a globalização impulsionou o comércio. Com o avanço da globalização, as barreiras comerciais foram sendo reduzidas, e tratados como o Mercosul e a União Europeia facilitaram o fluxo de bens e serviços entre as nações. Importância dos blocos econômicos. Blocos como o Mercosul e a União Europeia ajudam a integrar as economias regionais, reduzindo custos e melhorando a competitividade. Desafios do comércio internacional. Porém, a globalização também gerou desigualdades. Países em desenvolvimento enfrentam dificuldades para competir no mercado global, resultando muitas vezes em exploração de sua força de trabalho e degradação ambiental. Exemplo de desigualdade: países ricos colhem a maior parte dos benefícios do comércio internacional, enquanto os países mais pobres muitas vezes ficam à margem desse processo. Parte 3: Fluxos de capital e investimentos internacionais. O que são fluxos de capital? Fluxos de capital referem-se ao movimento de recursos financeiros entre países, seja por meio de investimentos diretos ou financeiros. Exemplo de investimento direto estrangeiro: e.g., quando uma empresa de um país constrói fábricas ou compra empresas em outro, estamos falando de i.d. Esse tipo de investimento traz tecnologia, cria empregos e impulsiona a economia local. Volatilidade dos investimentos financeiros. Além do ID, existem os investimentos financeiros como compra de ações e títulos, que são mais voláteis e estão sujeitos às flutuações do mercado global. Exemplo de crise. A crise financeira asiática de 1997 é um exemplo de como uma instabilidade em uma parte do mundo pode afetar mercados emergentes. Desafios e gestão dos fluxos de capital. Embora os fluxos de capital ajudem no crescimento econômico, eles também trazem riscos como crises financeiras, quando grandes quantidades de capital saem rapidamente de um país. Papel das instituições internacionais. O FMI e o Banco Mundial desempenham papéis cruciais em monitorar esses fluxos e apoiar países que enfrentam crises econômicas. Conclusão. Resumo dos conceitos. Hoje vimos como a economia global conecta países e mercados por meio do comércio, dos fluxos de capital e dos investimentos. A globalização trouxe benefícios, mas também desafios, como as desigualdades econômicas e a vulnerabilidade a crises internacionais. Encerramento.
Entender esses conceitos é essencial para compreender o mundo em que vivemos e os impactos das decisões econômicas globais no nosso cotidiano. No próximo vídeo, vamos aprofundar nosso estudo sobre o papel de organizações como o FMI e a OMC na regulação desse sistema global, chamada para ação. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais aulas sobre economia global. Até a próxima! Economias nacionais e seus impactos no comércio internacional, fluxos de capital e investimentos.